Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Foi formalizada em cerimônia realizada no Tribunal Superior Eleitoral a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o TSE e a OAB. A intenção é operacionalizar o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. A iniciativa do TSE é em conjunto com diversas instituições para o combate à fake news e o fortalecimento dos valores democráticos do país. Eu queria deixar a singela, mas muito importante, sugestão para que a Advocacia do Brasil, que é parceira histórica do Tribunal Superior Eleitoral na fiscalização e na repressão da desinformação e na defesa intransigente da democracia brasileira, que seja também nos moldes ou nos modos equivalentes ao que é criado para os TREs, em termos de um canal para que a advocacia possa servir o Brasil a partir desta união que hoje se celebra. Então, trago a esta cerimônia a saudação de toda a advocacia brasileira e hoje damos início a mais um projeto de cooperação entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal Superior Eleitoral contra a desinformação e os discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos no contexto eleitoral. Dessa união nasce o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e à Defesa da Democracia, o CIED, uma ferramenta essencial para promover a cidadania e os valores democráticos e impulsionar o diálogo entre a sociedade civil e a justiça eleitoral. Neste projeto, a OAB cumpre o seu papel de voz constitucional do cidadão, em defesa da democracia e de eleições íntegras e soberanas. Juntos trabalharemos contra o mau uso da inteligência artificial e em prol de um ambiente dialógico livre, democrático e solidário. O Estado Democrático de Direito e a advocacia não existem um sem o outro. Por isso, o acompanhamento sistemático das eleições é uma tarefa relevantíssima para a Ordem dos Advogados do Brasil. Neste mês, celebramos o Dia Nacional da Advocacia Pública. A data, por si só, reconhece o importante exercício de agente colaborador para a efetivação das políticas públicas do país, principalmente voltado ao controle de legalidade dos atos administrativos e na defesa intransigente do patrimônio público. Confira. Eu trago a vocês uma mensagem de reconhecimento e apoio por parte da OAB Nacional. A advocacia pública é um pilar imprescindível do Estado Democrático de Direito. E é por meio do trabalho de vocês que o interesse público se revela durante a atuação do Estado no âmbito judicial. A excelência das advogadas e advogados públicos se traduz na efetivação de políticas públicas que resultam na construção de uma sociedade livre, justa e igualitária. Sabemos que a atuação integrada dos advogados públicos por meio das entidades de classes e das diversas carreiras tem sido essencial para a garantia de uma advocacia pública autônoma, independente e livre de ingerências. A OAB é parceira nessa luta e a advocacia atua para a sociedade, não para governos ou ideologias, sejam quais forem. Nesse dia, eu reforço ainda o compromisso da OAB com a defesa das prerrogativas da advocacia pública, como o direito sagrado aos honorários, a sustentação oral, acesso aos autos e tantos outros. A advocacia livre é condição para que exista democracia. Essa é a nossa prioridade. Essa data foi instituída a partir da criação da própria advocacia pública e ela se remonta aos procuradores dos feitos da coroa e da fazenda. Foi a partir daí que se pensa em advocacia pública e se fala em advocacia pública. Essa data é muito importante porque nela a gente não apenas celebra os advogados públicos, mas a gente reafirma o nosso propósito de lutar pelas prerrogativas da carreira e para que seus direitos sejam respeitados. O Conselho Federal da OAB defendeu no STJ a legitimidade da ordem e das seccionais para intervir, inclusive como assistente, nos inquéritos e processos em que advogados sejam indiciados, acusados ou ofendidos por fatos relacionados à profissão. Detalhes que a gente acompanha agora na entrevista. Eu fui ao STJ para pedir à Corte que faça cumprir o artigo 49, parágrafo único do Estatuto da Advocacia, que garante ao presidente de seccional a voz em qualquer processo em que o advogado seja
acusado criminalmente em razão do exercício da advocacia. Esse é um artigo que não tem sido enfrentado pelo STJ e isso tem gerado dificuldade nas instâncias ordinárias para a atuação nossa dos presidentes seccionais. E nesse caso nós temos então a oportunidade do STJ assegurar que o presidente da seccional tenha voz sempre nesses casos e o foco principal é a luta contra a criminalização da advocacia. Nós tivemos um voto favorável da relatora do caso e houve um pedido de vistas, então nós estamos trabalhando com os demais ministros para que esse artigo seja cumprido. O Estatuto da Advocacia é uma lei federal, então a nossa expectativa é que o STJ, que é o guardião último da lei federal, faça cumprir a determinação contida no Estatuto. Mudando de assunto, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou virtualmente da sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, realizada em Genebra, cujo tema tratou do combate à violência contra a criança. Confira. Ladies and gentlemen, as president of the Brazilian Bar Association, I have the honor to speak about combating violence against children at this 55th session of the UN Human Rights Council. Protecting children and adolescents from all forms of violence is an ethical obligation for each of us. Pursuing the 17 Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda is the main way to reducing the risk of violence in the childhood. Combating social inequality, poverty, and school dropout rates, as well as boosting sustainability and ensuring gender and racial equality are ways to provide a better future for the youth of our countries. We must expand protective regulations, develop reporting channels, and improve the judicial system to promote a swift and effective resolution of cases of violence. In this scenario, international cooperation is an important tool in combating human trafficking, which primarily affects children and other vulnerable social groups. On behalf of Brazilian legal profession, I reaffirm our commitment to the comprehensive protection of children and adolescents. This is our mission. Thank you very much. A Comissão da Infância, Juventude e Educação do Conselho Nacional do Ministério Público divulgou um diagnóstico sobre a estrutura do Ministério Público na defesa do direito à educação. Os dados foram levantados pelo representante da advocacia no CNMP, Rogério Varela. Acompanhe. Esse é um trabalho de fôlego empreendido pela CIG. É algo que é muito importante para todos nós. E vai na linha do que tem dito o nosso presidente Gonê, porque a infância, seja ela a primeira, seja ela a infância de uma forma mais ampla, sem a educação não tem futuro. E aí vai para o mundo da criminalidade, que é o outro eixo temático que ele está tentando utilizar como elemento de baliza aqui da gestão do presidente. Então, é muito importante para nós o diagnóstico sobre a estrutura do Ministério Público na defesa do direito à educação. Então, esse foi o diagnóstico distribuído com os senhores. São 27 páginas, eu vou poupá-los da leitura, mas eu vou só fazer um registro de que os principais dados que eu gostaria de destacar são pouquíssimos, Excelência, mas, digo eu, mais da metade dos Ministérios Públicos Estaduais não possuem centros de apoio com atribuição exclusiva na área da educação. Isso é algo importante, talvez Vossa Excelência vá apreciar nas correções. O quadro ganha contornos preocupantes ao se verificar que 11% das unidades nem sequer possuem centros de apoio especializados na área, ainda que com atuação compartilhada, educação com infância, educação com juventude. Cabe observar que os centros de apoio desempenham um papel central na atribuição ministerial, por serem relevantes no suporte prestado aos órgãos de execução, bem como para a articulação com órgãos externos e na definição de programas e projetos institucionais. Em 66%, segundo o dado dos Ministérios Públicos, existem promotorias de justiça com atribuição específica, seja exclusiva, seja acumulativa, na área da educação. Porém, em quase 26% das unidades, não há sequer ato normativo geral, regulamentando as atribuições dos membros, com atuação na área da educação, tornando esta uma atribuição residual, o que denota ausência de atenção e priorização institucional da temática.
A conselheira federal da OAB Nacional, Gisele Krabs-Chinchim, tomou posse como presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O IBDP é uma entidade de cunho científico-jurídico que promove o estudo e apoia a evolução do direito previdenciário e assistencial no país. Confira na entrevista. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário é um instituto formado por advogados, servidores, magistrados, estudantes e aqueles que gostam do direito previdenciário. Ele, esse ano, completa 20 anos de existência e já teve 4 mulheres presidentes. Eu sou a 5ª mulher a assumir o Instituto. Isso é muito importante porque, na área do direito previdenciário, a gente encontra muitos desafios. E a relação interdisciplinar e interinstitucional que o Instituto traz, o estudo, a análise técnica, o debate, a colaboração permitem e aprimoram os avanços necessários no direito previdenciário. Sem dúvida, a participação do Conselho Federal, não só na posse, mas o apoio, o trabalho conjunto com a Comissão de Direito Previdenciário vão ajudar muito na evolução da matéria daqui para frente. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional para você. Não saia daí! Aconteceu em Curitiba a 4ª Conferência Nacional da Mulher Advogada. Considerado o maior evento jurídico feminino da América Latina, a conferência contou com 4.000 inscritos e palestrantes de todo o país. E eu venho aqui, então, na qualidade do Beto, cidadão brasileiro, do advogado, do homem pai de família, dizer que me envergonho daqueles homens que ainda não nos deram as mãos e compreenderam que a igualdade de gênero é o maior elo de pacificação social, não só dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como em toda a sociedade brasileira. Quero seguir sendo esse instrumento aliado às mulheres com tantos outros homens que têm essa compreensão, para que nós possamos, de uma vez por todas, fazer com que esses que são dotados do mau caratismo, do descaramento, destes que dissimulam e são machistas e empregam o machismo estrutural dentro da sociedade brasileira, para que nós possamos repelir essa prática e que verdadeiramente possamos seguir juntos em uma sociedade pacífica e definitivamente constituída por iguais. Imensa é a minha alegria ao testemunhar a OAB renascendo bem e em boas mãos. Nas mãos, mentes e corações de mais de 3.000 mulheres advogadas, indígenas, negras, brancas, cis, trans, com deficiência, mães, veteranas e iniciantes das capitais e do interior do Brasil. Ao vê-las daqui, sinto a representatividade de mais de 700.000 mulheres advogadas brasileiras. Nossa tarefa é a advocacia, mas nossa missão fundamental é garantir a igualdade e a cidadania dentro e fora da ordem. Por isso, com o coração arfante, eu, simplesmente o Beto, dirijo-me a vocês, mulheres advogadas, força majoritária e inquestionável da Ordem dos Advogados do Brasil. A vocês que reconhecem sua força, assim se descobrindo, transformam espaços, superam desafios e, sobretudo, unem-se na luta pela igualdade, trago uma mensagem clara e poderosa. A OAB são vocês. Ainda em seu discurso, Beto também ressaltou sobre a paridade absoluta de gênero na Ordem dos Advogados do Brasil e os avanços da OAB na luta em defesa das prerrogativas da advocacia. Fizemos nossa obrigação, fato que fizemos tardiamente, muito tardiamente. E o que posso pedir, em nome de todos que caminham conosco e de todos que nos antecederam,
sabendo que isso não é suficiente, é pedir perdão. Perdão por termos demorado tanto a reconhecer o óbvio. Nos comprometemos a nunca mais fechar os olhos para aquilo que é óbvio. Os tempos não têm sido fáceis a nenhum de nós. No ano passado, uma colega de Santa Catarina foi agredida pela ex-mulher de um cliente quando estava simplesmente tomando um café. O luto por Brenda dos Santos, de 26 anos, não passou. A jovem potiguar teve a vida brutalmente interrompida enquanto atuava pela primeira vez em um flagrante policial. Luto. Luto para a ordem não é só o pesar. Luto é verbo. Lutaremos para garantir a punição aos responsáveis por essa tragédia. Lutaremos para aprovar a lei que levará seu nome. Não iremos descansar até garantir a aprovação do projeto de lei que qualifica homicídio e lesão corporal contra advogadas e advogados no exercício da profissão. Por Brenda, por Andréia e por tantas e tantos que ainda, infelizmente, perdem suas vidas enquanto trabalham, enquanto exercem um munus público consagrado pelo artigo 133 da Constituição como indispensável à administração da justiça. Sei que a carga é pesada e que os desafios enfrentados podem levar ao desânimo, mas eu quero enfatizar, do fundo do meu coração, com a sinceridade, com a honestidade e com o compromisso feito perante a classe, perante Deus. Quero enfatizar, dizendo que vocês não estão sozinhas. Em ato simbólico, durante a conferência, Simonetti transmitiu a presidência da entidade para a secretária-geral adjunta Milena Gama. O evento teve como tema central evolução e protagonismo, com o objetivo de levantar as principais bandeiras do universo feminino frente aos desafios da advocacia contemporânea. É um espaço singular de união, troca de experiências, fortalecimento de nossa voz no cenário jurídico e social que estamos vivenciando hoje. Essa conferência, mais uma vez, será um marco de nossa luta, em contínua luta pela igualdade, justiça e reconhecimento. As lideranças femininas da advocacia são o testemunho vivo de que somos capazes de enfrentar obstáculos e alcançar espaços que nos foram historicamente negados. Como mulheres advogadas, construímos para além de simples pautas tipicamente femininas. Somos guerreiras incansáveis na batalha de todos os nossos direitos e também dos direitos daquele que representamos. Cada uma de vocês simboliza a inovação e o progresso. Vivemos hoje um momento único da advocacia brasileira. Recapitulando nossa história institucional, tivemos diversos avanços que fizeram a nossa instituição uma referência que materializou a igualdade de gênero em nossa instituição. As prerrogativas para as mulheres advogadas foi o êxodo, foi o início de tudo. E foi exatamente numa conferência como essa que nasceu a ideia da paridade de gênero nas eleições do sistema OAB, que foi lá em 2021, que foi aprovado pelo Conselho Pleno. Aquele foi apenas o início, posso dizer que é um início, de uma série de ações institucionais direcionada a incluir e a promover a ascensão das mulheres a cargos de decisão dentro da ordem. Porque nossa instituição, ela é perene quanto às ações pela valorização das mulheres advogadas. Esta não é definitivamente uma conferência exclusivamente para as mulheres, porque a causa é de todos nós e nós precisamos de todos para aquilo que se apresenta neste momento com o olhar voltado para o futuro.
Eu menciono brevemente aqui uma obra de ficção sobre igualdade e direito, muito conhecida, O Sol é para Todos, de Harper Lee, onde um dos personagens diz: a gente só conhece uma pessoa de verdade quando se coloca no lugar dela e fica aí por um tempo. Nós precisamos muito de todos e precisamos de empatia. Jamais diminuir ou permitir que se diminua a mulher. Valorizar a mulher advogada. Essa é a nossa mensagem. São direitos humanos de todas as mulheres usufruir livremente a plenitude da existência e partilhar em condições de igualdade este mundo que foi dado a todos sem distinção. Basicamente, nós estamos falando e vamos falar nesta conferência sobre igualdade no plano jurídico, econômico, político e social. Ainda é preciso, porém, vencer as desigualdades e reconhecer os marcadores culturais que ainda hoje cerceiam, de fato, o pleno e autônomo exercício dos direitos pelas mulheres. É preciso também reconhecer as assimetrias que atingem as mulheres no exercício da advocacia. Hoje nós temos um grupo de pessoas que estão aprendendo que o nosso lugar é onde nós quisermos, é onde nós decidimos. E eu quero hoje convidar você, independente de onde você mora, porque aqui nós prestigiamos nessa conferência mulheres negras em todos os painéis. Nós temos mulheres trans, nós temos colegas deficientes que nunca tiveram a oportunidade de falar em público numa conferência. Mulheres do interior, presidentes de subseção, que estão nos painéis. Eu não quero falar, eu quero ouvir vocês que me representam, porque essa conferência não é minha, não é da Milena, não é das presidentes. Essa conferência, ela é sua, e nós precisamos de todas vocês. E isso aqui foi feito para incluir. E todas essas mulheres hoje estão conosco pela primeira vez. E é isso que eu quero deixar para vocês. Nós estamos aqui no fronte por você e ficaremos até o fim. A palestra magna ficou a cargo da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira, que destacou o crescente papel das mulheres no âmbito da ordem e a valorização dos direitos conquistados no passado. Essa, presidente Beto, é a maior grandeza da OAB, uma obra inacabada. Cada um de nós que passa por aqui deixa um tijolo, cada gestão constrói uma parede. E por isso a OAB é a instituição civil mais respeitada do Brasil, a maior instituição civil do mundo. Porque cada um de nós faz um pouco, cada um de nós passa e respeita os que vieram antes e abre os caminhos para os que estão chegando agora. A OAB tem 90 anos, uma história linda, sempre do lado certo da história. Tenham muito orgulho de pertencer à OAB. Eu tenho um imenso orgulho, tipo sanguíneo, OAB positivo, para sempre. Vim aqui hoje falar para as mulheres da OAB. Nesses 90 anos de história, nós aparecemos pouco, muito pouco no início e já bem mais de uns anos para cá. Esses direitos que hoje vocês que estão chegando têm, é preciso ficar claro. Eles não nascem em gabinetes, eles não nascem em salas fechadas de justiça. Não. Cada um dos direitos das mulheres estão cheios de sangue, cheios de dores, trazem na sua gênese a dor de muitas mulheres que vieram antes de vocês, que vieram antes de mim. Cada garantia legal que vocês hoje têm, queridas advogadas, foi fruto da luta de muitas mulheres e precisamos agradecê-las. Foram 4 conferências. Em 2013, nós conseguimos sonhar com a cota de 30% para as advogadas nas chapas e realizamos nos anos seguintes.
Em 2016, na segunda conferência, nós sonhamos com os direitos das advogadas mães e conseguimos, com a lei que leva o nome da minha filha, Lei Júlia Matos. Em 2020, na terceira conferência, presidida pela nossa querida Dani, nós sonhamos com a paridade, 50% de mulheres. E nós conseguimos. E não para por aí. Cleia Carpe, primeira mulher a receber a medalha Rui Barbosa, foi uma das homenageadas da conferência. Que é dada essa homenagem, vejam, que é dada a uma lutadora de 87 anos e de tantas vivências, que apesar de tantas caminhadas, continua perseverando, com fé, com esperança de um mundo melhor, fraterno, acolhedor, ciente de que o presente é o presente que dá vida à caminhada. É isso que nós temos que... Não importam os 87 anos, importa, isso sim é a caminhada. Esta trajetória de vida me permitiu alcançar algumas reflexões. Escolhi uma delas para compartilhar com as queridas e bravas advogadas a força das mulheres, a força da advocacia feminina. Na carta da 4ª Conferência Nacional da Mulher Advogada, as participantes do evento convocam as advogadas, os advogados e os membros da diretoria e de todo o sistema OAB para a construção de um ambiente jurídico ético, justo, solidário e inclusivo. Elas também reforçam a importância do fortalecimento de políticas de promoção de mulheres advogadas e de repressão de ações violadoras de direitos para a criação de uma advocacia efetivamente democrática. Conclamamos em conjunto as advogadas, os advogados e os membros da diretoria e do sistema da OAB a construção de um ambiente jurídico ético, justo, solidário e inclusivo, além do fortalecimento de políticas de promoção de mulheres advogadas e de repressão de ações violadoras de seus direitos para a criação de uma advocacia efetivamente democrática e, em especial, por meio das seguintes diretrizes. Primeiro, adotar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, instituída pela portaria do CNJ número 27, de 2 de fevereiro de 2021, nos julgamentos dos tribunais de ética e disciplina, os TEDs, temáticas e procuradorias. Inserir o lawfare de gênero como infração ético-disciplinar para coibir esta prática no âmbito da advocacia. Estimular a efetiva participação da mulher advogada no sistema da OAB, fortalecendo o protagonismo das mulheres no cenário político-institucional da entidade. Garantir a participação no sistema da OAB para a mulher advogada, levando em consideração suas diversidades, jovens, idosas, negras, indígenas, pessoas com deficiências e todas as outras que puder comportar. Fomentar a formação de listas femininas ou, no mínimo, elaborar listas paritárias para a composição do 5º Constitucional da Advocacia nos tribunais brasileiros, observando critérios de interseccionalidade, inclusive raciais, para aumentar o número de magistradas brasileiras. Aplicar a paridade de gênero à composição dos TEDs, bem como das diretorias da Escola Superior de Advocacia. No âmbito da ESA nacional, promover cursos obrigatórios no início da gestão de cada mandato aos integrantes do Conselho Federal, dos Conselhos Seccionais, dos TEDs, das Procuradorias da OAB e das comissões temáticas sobre os princípios de julgamento com perspectiva de gênero, bem como sobre o combate ao lawfare de gênero e à discriminação racial. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!